Meus amigos, no mês de maio do ano 2021, aconteceu uma tragédia no estado de São Paulo, mais precisamente na capital paulista. Uma jovem mãe, fora reconhecida como autora de um homicídio contra o seu próprio pequeno filho de 3 anos de idade. Esta mãe, ela, segundo a testemunha, a tia-avó que morava na casa, uma senhorinha, esta mãe teria ali também, pelas circunstâncias da investigação, matado por asfixia o seu próprio pequeno filho, como disse. Agora, esta mãe então foi presa, né, em flagrante delito. Hoje, passados quase 12 meses, esta mãe encontra-se presa, em prisão preventiva. O processo já está, portanto, tramitando. E há poucos dias foi juntado no processo um laudo de um perito oficial, de um médico psiquiatra, atestando que esta mãe padece de uma patologia, padece de um distúrbio neuropsiquiátrico chamado transtorno dissociativo. Este transtorno dissociativo, que é uma patologia que leva então uma pessoa a ter, vamos dizer assim, aspas, defeitos de consciência, defeitos de memória, defeitos de identidade da própria personalidade, entre outros sintomas muito nocivos a esta pessoa, a convivência dela também com os outros em sociedade e em família. Ora, a princípio, esta mulher estava sendo acusada como uma ré comum, né? Ou seja, uma ré que poderia, ao cabo de um processo, vir a ser responsabilizada criminalmente por um ato, né? Por um ato tido como crime pela lei, que é o homicídio, inclusive bastante grave, porque é cometido contra uma criança de tenra idade, criança esta, seu próprio filho. Pois muito bem. Como disse, este laudo, então, que é fruto de um incidente, a instauração, dentro do processo instaurou-se um processo de insanidade mental, que agora, nesse âmbito, traz esse resultado de que esta mulher padece desta patologia, o que a torna, e aí entra um conceito jurídico penal, a torna inimputável. A inimputabilidade, que é uma condição reconhecida juridicamente, penalmente, a alguém que sofre de determinadas patologias, vamos dizer assim, mentais, que a tornam incapazes, né? Torna uma autora como essa mãe de ser incapaz de discernir o certo e o errado. O laudo desse perito oficial, desse médico, aponta que esta mãe, ela era incapaz de saber o que estava fazendo quando cometeu esse homicídio contra seu próprio filho de 3 anos. Por essas características médicas que mencionei no início desse vídeo. E qual a consequência, então? A consequência, no âmbito dessa acusação penal, desse processo, para esta autora, para esta mãe? Olha, o reconhecimento dessa inimputabilidade possivelmente gerará neste processo a chamada sentença absolutória imprópria. O que significa isso? Ela vai ser absolvida e vai para casa? Não. Ela vai ser condenada e vai para a cadeia? Não. Essa sentença penal absolutória, e o nome já disse, imprópria, uma vez reconhecida esta característica de inimputabilidade desta ré, significa que ela deverá ser internada compulsoriamente para um tratamento desta patologia. E ora, esse tratamento, pessoal, é por tempo indeterminado, porquanto significa que, por sofrer desta patologia, por gozar desta condição enferma, esta mulher significa risco a qualquer momento para os outros e para ela mesma se voltar a conviver normalmente em sociedade. Tá certo? Então, isto é inimputabilidade. A lei penal traz o reconhecimento dessa condição jurídica para pessoas que cometem delitos, notadamente o delito mais grave do Código Penal, que é o homicídio, lá do artigo 121. Reconhece essa condição, que na verdade
isto é vamos dizer assim, é uma nota de humanidade, né? Vamos dizer assim, é uma posição humanitária do Código Penal que, reconhecendo, nos casos de uma pessoa que sofre de uma doença, que esta pessoa não pode ser presa, segregada, jogada nas agruras do cárcere. Ao contrário, ela tem que ser tratada, né? Esta mãe, então, a tendência é que este processo chegue a esse desfecho, uma vez que já tem, juntado nos autos, um laudo de um perito oficial, um médico do Estado, vamos assim dizer, ou nomeado pelo Estado para tanto, tá certo? É sempre dramático um caso desse, ainda mais por se reconhecer que uma patologia levou uma mãe a tirar a vida de um filho, de uma criança tão ainda em tenra idade. Tá certo? Essa foi a reflexão de hoje. Um abraço a todos.